Seja bem-vinda. Oiê, Tá tudo bem? Bom bom dia. dia, quase boa tarde. Quase boa tarde, hora de almoço, né? Bem-vinda, Denise. Eu vou Então, mandar uns aviõezinhos, eu vi que você estava mandando, eu também vou fazer o mesmo. vai fazendo. Bom, eu vou começar me apresentando um pouquinho, né, para as pessoas que estão aqui que não me conhecem ou quem for assistir posteriormente. Vai mandando aí um aviãozinho, convidando quem você acha que vai, né, precisar, que queira, que esteja buscando autoconhecimento. Mas vamos lá. Eu sou terapeuta holística, eu trabalho com uma metodologia chamada humanoterapeuta. Então, a gente trabalha, na verdade, eu e a Andressa, né? A gente trabalha com mesa radiônica, mesa quantiônica, onde a gente identifica pontos que estão em desequilíbrio e que está em desalinhamento para a tua vida fluir. Então, a gente busca algumas coisas lá atrás, né? Onde surgem as nossas feridas, que é na infância, e a gente trabalha com algumas técnicas para desbloquear, reprogramar o nosso DNA, porque ninguém precisa vir para essa vida para sofrer o tempo inteiro, né? Então a gente desbloqueia as energias para a vida fluir. Então eu trabalho com regressão, trabalho também com baralho terapêutico, onde não é holístico, né? Não é oracular, mas sim terapêutico, onde a gente dá uma visão da vida como um todo para fluir. E também uma mesa psiônica que chama Mesa Rosa Dourada, que trabalha na frequência do amor. Então eu começo geralmente com esse tratamento para trazer leveza para todo o tratamento. Bom, meu nome é Renata, venho trabalhando aí nesse mundo holístico há quase 4 anos, que eu venho pesquisando, venho estudando e já estou atendendo já há um bom tempo. Tá bom? Seja bem-vinda, Walter. Entrou, que bom, Walter, ver você aqui, Simone. Agora, Andressa, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você também, para se apresentar aí para o pessoal que está aqui com a gente, te conhecer um pouquinho. Antes, super obrigada por ter aceito esse convite, né, da Eu que gente. agradeço. Era um projeto que estava engavetado, que eu queria muito ter autoconhecimento através da leitura, né, de livros fáceis. E Isso. eu acho que foi muito legal e muito bom começar agora em fevereiro, no primeiro dia de fevereiro. No Começamos. primeiro dia, olha que bacana, né? Nós ficamos adiando, adiando, e aí aconteceu de ser bem no primeiro dia do mês. Não foi uma coisa tão programada. Que dia que nós vamos fazer? Quando vamos fazer? Bom, me chamo Andresa, assim como a Renata, sou humanoterapeuta. Assino embaixo em tudo que ela falou, dos tratamentos, né, das técnicas que nós buscamos para trazer em auxílio do nosso assistido, né, para encontrar aquele pontinho de dor, aonde que tudo começou, porque nós entendemos dentro da psicanálise que tudo começa na nossa infância. Né? E a gente também acaba trazendo uma visão mais espiritualista, em todo esse processo, né, que ajuda bastante, esclarece bastante para o nosso assistido, né, dá muito sentido e muita lucidez para os processos, né, de dor. E hoje, né, a gente veio com essa proposta do livro e por algum tempo nós ficamos aí batendo cabeça qual livro nós vamos trazer para começar esse projeto de uma forma leve, de uma forma gostosa e que trouxesse realmente lucidez, que é esse o propósito dessas lives, né, que estamos iniciando hoje. E aí eu trouxe a ideia de um livro que eu li já há quase 10 anos atrás. Posso falar, Rê? Por favor, eu quero inclusive saber como que você chegou nesse livro. Para falar desse livro, eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Que faz parte desse contexto. Há mais ou menos 10 anos, aí 10, 11 anos atrás, eu tive um processo de tumor na tireoide, e onde que me levou por uma busca já lá atrás, uma busca interior, uma busca do porquê. Acabei passando por uma depressão, acabei passando por processos bem complicados, né? De pensamentos suicidas, enfim, tudo que uma depressão traz, acabei passando. E numa palestra no centro espírita que eu fui visitar, eu encontrei esse autor, o Aguinaldo Paviani, que ele é simplesmente o máximo, o máximo. Então, o livro é esse daqui, né? E o próprio título dele já traz assim uma coisa que já esquenta o coração. Você fica curioso de querer ler o livro, que é, né? E eu me perdi de mim mesmo. Alguém me viu por aí? Então, assim, é uma coisa que já traz uma sensação de que realmente eu preciso olhar algumas coisas,
aonde que eu me perdi na minha vida, por que que eu me permiti passar por certas coisas, né? Gente, só vou pedir um pouco de desculpa porque eu estou me recuperando do Covid, a minha voz ainda está um pouco rouca, vou tossir um pouquinho, mas está tudo bem. É, e voltando a esse livro, é isso. Esse livro, quando eu li a primeira vez, gente, foi assim um despertar. Foi, acredito que o meu primeiro despertar para uma visão espiritualista, para uma visão mais profunda de mim mesma, mas, como a gente costuma dizer, né? O processo evolutivo, ele é para uma vida toda, ele não é para um determinado momento, né? E até o mesmo livro que você lê há 10 anos atrás e você lê hoje, a nossa visão é outra, a nossa lente muda a todo momento. Verdade. E a gente tá se falando muito, né, a respeito do autoconhecimento. E a gente Sim, precisa ter um olhar, né, para a gente se conhecer. Eu até fiz um post ontem que dizia, né, olhar no espelho, né, tem aquele espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Na verdade, é espelho, espelho meu, quem sou eu? As quem pessoas sou eu? buscando, muita gente está no vazio da vida e buscando Sim, identificar quem é a pessoa. E esse livro, esse autor, que também é psicanalista, né, terapeuta holística, ele traz sim, uma leveza para a gente refletir, né, sobre nós mesmos. Então, a é, ideia desse projeto, que eu achei super bacana trazer esse livro com essa experiência da Andressa, é a gente ler hoje o prefácio, dar uma introdução e a cada terça-feira trazer um capítulo para a gente ler juntas e trazer uhum, essa visão terapêutica de nós duas, né? Provavelmente pode ser que a gente traga também outros convidados aqui, é, sim, sim. mas ajudar quem nos assiste a trazer um olhar, né, para si próprio, para tentar se conhecer e aprimorar, né, esse autoconhecimento. Né, Andressa? Você Sim. quer colocar alguma coisa? Eu gostaria até, a gente já vai entrando no assunto, né, do livro. Esse título, né, desse livro, ele me chamou muito a atenção porque por muito tempo, né, olha, e eu me perdi de mim mesmo, né? Então, por muito tempo a gente entende que nós passamos por momentos que nós não compreendemos exatamente o que está acontecendo e por que que eu me tornei quem eu sou nessa minha fase adulta, por que que eu cheguei até aqui, como eu cheguei até aqui. São indagações que nós não, normalmente nós não fazemos, né? Nós vamos vivendo muito no automático. Eu não sei, acho que eu vou falar por mim, a Rê acho que tem a mesma faixa etária que eu de idade, então na nossa idade, na nossa época, nós fomos criadas para casar, para ter filhos, para a família, né? E aí, depois que a gente vai se descobrindo ou não, para uma profissão, para algo que você gosta, mas nós vamos vivendo nesse mecânico, né? De casar, de ter filhos, de cuidar da família, do bem-estar da nossa família e assim nos mostrar para o externo como uma pessoa perfeita. Mas perfeita para quem? Né? Perfeita para uma sociedade ou perfeita para mim? E aí é onde que nós chegamos nessa fase aí entre os 30 e 40 anos, onde que a gente começa a se questionar quem sou eu? E eu me perdi de mim mesma. Alguém me viu por aí porque eu não estou me reconhecendo. As pessoas Né? têm Então, falado muito do propósito de vida, né? O que, que eu vim fazer? é, E acabam encontrando um vazio, porque aceita tudo que a vida nos impôs. Então, às vezes, tem sim, um relacionamento ruim, às vezes, tem uma relação com os filhos ruim. No trabalho, principalmente, né? Vai aguentando, porque você precisa estar empregada. E é, cadê o seu valor? Cadê o seu amor próprio, né? Então, a gente exato. precisa ter um olhar, porque o mundo está mudando, né? A gente precisa olhar com mais amor para nós mesmos, né? Com É. mais compaixão pelo outro, né, Eu acho Andressa? que depois desse Covid, né, que nós estamos aí enfrentando já há 2 anos, nunca se falou tanto sobre autoconhecimento, né? Porque nós fomos forçados a ficar dentro de casa, a ficar com a família, né? E Exatamente. aí, porque enquanto você está em conflito, mas você sai para trabalhar de manhã e chega à noite, tá tudo bem, você chega cansado, janta, toma um banho, dorme. Vai empurrando, sabe, com a barriga, né? Essa questão do vazio interior. A velha música, né? Deixa a vida me levar. Será que não deveria Exato. ser o contrário? Eu levar a É, vida do jeito que eu acredito ser a melhor é, opção para mim? sim. Então vamos começar a nossa leitura, Rê? Vamos, vamos.
Hoje a ideia é ser leve, né? Quer dizer, todas as lives ser leves, mas a gente vai começar pelo prefácio, que tem muita informação bacana. Você quer Já fazer? começa com impactando, né? Eu amei também. Já começa com várias reflexões que nós vamos falar sobre elas durante todas as lives, porque cada semana nós vamos trazer um capítulo que é bem curtinho, mas que traz muita reflexão, traz muita lucidez para o nosso dia a dia, para a gente melhorar o nosso dia a dia, para que a gente traga leveza para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para as relações, para os relacionamentos íntimos, relacionamento de trabalho para que seja leve, né? Essa que é o real propósito do nosso projeto. É isso aí. Como é que você quer fazer, André? Você quer começar a ler? E a gente discutir? Você pode ler essa primeira parte da página 14, Rê? Posso. Então vamos lá. Sócrates optou por escolher o desconhecido, que no caso era a morte. A gente pulou uma parte, só para introduzir, onde Sócrates foi condenado, né? E Platão condenou ele. Sócrates era um sábio, né? Só para puxar aqui o link. E Sócrates tinha duas opções. Então, uma delas, que era não passar o conhecimento, e a outra era a morte. Então, Sócrates optou por escolher o desconhecido, que no caso era a morte. Parafraseando, de certo modo, o sábio, dizemos ao amigo leitor que também devemos optar pelo desconhecido. Evidentemente, não fazemos aqui uma referência à morte, mas ao ilustre desconhecido, pelo menos para a maioria, que atende pelo nome de eu interior. Já É, começa dando um choque, né? o que seria, né, esse nosso eu interior? Tanta gente falando sobre isso, né, ultimamente. É justamente essa nossa parte adormecida, não vou falar morta, né? Adormecida pelo tempo, né? Porque nós vamos, como eu falei já anteriormente, né? Nós vamos crescendo conforme o que os nossos pais nos ensinam, a sociedade dita, né, que o certo é assim e não assado. Então a gente vai camuflando parte de nós do que faz sentido, porque a gente vai levando, né? Vai levando pela sociedade, pelo que é bom para o outro, porque a gente realmente não foi ensinado para ver o amor, né? Para ver a luz, para ver o que é bom para nós, e sim, né, simplesmente para a família, né, para o contexto familiar, daquele núcleo familiar, que não é errado, tá, gente? Não estou aqui questionando, porque também nossos pais também tiveram as suas dores, também tiveram as suas criações, que possivelmente foi muito mais difícil que a nossa. Então, a gente vai dizendo que vai havendo uma evolução, né, dessas gerações. Por isso que nós estamos aqui falando tudo isso para que as próximas gerações também tenham uma consciência de ser mais leve, de ser mais fácil, de ser um pouco mais voltado para dentro, né, para esse eu interior, para esse desconhecido, que aqui nós estamos batendo cabeça para entender o que seria esse eu interior. Eu gosto de falar que o nosso ego larga de mão o nosso eu interior, mas isso a gente vai falar lá na frente. Mas vamos lá. Isso. Optar por esse desconhecido é, via de regra, optar pela felicidade plena. Ou seja, se a gente conhecer o nosso eu interior, a gente vai conhecer de fato a felicidade. A rigor, guardando as devidas proporções, podemos afirmar que somos desconhecidos de nós mesmos. Por quê? Não Né? é? A gente até se cala, né? É porque você vai lá muito no fundo, né? Você vai lá profundamente, você fala por que, né, que a gente não consegue sentir uma felicidade plena? Né? O porquê que a gente precisa, o porquê que ainda o que é nossa essência, né? É tão desconhecido para nós mesmos. E aí você falou anteriormente do propósito, né? Do que nós estamos buscando. É realmente muito particular de cada um. Qual é o seu propósito de vida? Porque a gente pode ter um propósito dentro da família, né? Mas essa verdade é de cada um, não tem como eu falar a sua é essa, a sua é aquela, Não. dentro do processo terapêutico, né? Quando o assistido chega, cheio a gente fala cheio de piolho na cabeça, aí a gente vai começando a fazer a limpeza, vai tirando, e daqui a pouco fica uma coisa simples, ele fala, nossa, mas estava tão na minha cara que eu não conseguia ver, tanta coisa que estava, né, enchendo a minha cabeça, e enfim.
Mas é exatamente isso, somos desconhecidos de nós mesmos, Samara, né? bem-vinda, que bom que você chegou. Oi, Sá. Já começamos a ler aqui um pouquinho, mas vamos continuar. E daí, com esse porquê, né, desconhecidos de nós mesmos, o livro faz uma reflexão. Por quê? Quase sempre experimentamos apenas a superfície de nossos sentimentos. Porque, em muitas circunstâncias da vida, nós nos encontramos apenas vivendo em função de outras pessoas. É exatamente o que a Andressa acabou de trazer, né? Os É, sentimentos superficiais, a questão do viver para o outro, né? De querer agradar o outro, de querer fazer o que o outro quer para ser reconhecido, exatamente. para ser enxergado, e deixamos o nosso eu de lado, né? Até que Sim. ponto isso é saudável, né? E uma outra coisa, né, Rê? Você leu anteriormente, né, da gente viver para outras pessoas, você leu aqui, porque quase sempre experimentamos apenas a superfície dos nossos sentimentos. Por que que é tão difícil ainda aceitarmos que nós somos luz e sombra? Por que que ainda é tão difícil olhar para os nossos defeitos, que não são defeitos? Tudo tem um porquê de ser, né? Mas por que que nós fomos ensinados a olhar nossas sombras como uma coisa negativa, né? Pode continuar. Eu costumo, às vezes, eu costumo dizer que a sombra, um exemplo prático, né? Você querer ir numa festa, não querer ir numa festa, mas todos os amigos estão te convidando. Mas Uhum. quando o seu eu interior diz, não, eu não quero, Não mas vá. olha para todo mundo e fica, todo mundo, não, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Ah, eu vou para não ser chata, né? Ah, eu vou porque só eu que vou ser chata. E daí, quando você vai, você se arrepende. Mas É. se você não for e realmente ficar o não, esse não é sim para você, né? Oi, Então, Lu, seja bem-vinda. a gente precisa ver exatamente o que nós queremos, sem se preocupar com o outro, né? Exatamente. É aí que fala, né, sobre que a gente não se conhece, mas a gente não se respeita. A nossa vontade, porque algum motivo está ali falando para você não vá, né? Não tô afim de ir, mas por que que eu tenho que ir? E aí você vai, fica com cara feia, Algo você dá acaba errado. carregando energias que você não precisa. Tem tanta coisa que acontece sem contar que às vezes é uma intuição te falando não vá. E no meio do caminho acontece alguma coisa. E a gente não respeita muito. No dia a dia, a gente não respeita isso, né? E a gente Exato. acaba terminando o dia meio sufocada. Ah, eu não fiz tudo que eu queria, porque eu tive que fazer É, isso, tive que fazer aquilo para o outro. Mas, enfim. exatamente. Aí, outra indagação, né, para a gente refletir. Por que, a rigor, fugimos do nosso lado sombra por medo de não sermos amados? Porque muitas É, vezes abandonamos a nós próprios e com isso decretamos a morte de nossos sonhos. Que é tudo que a gente está falando, né? sim, sim. E outra, né? Aí eu vou entrar numa coisa um pouquinho até mais profunda. Por que que a gente ainda precisa se sentir amado? Será que isso é uma coisa que está fácil, está fluido? Ou isso é uma coisa que está no nosso ego, da nossa criança interior ferida, Quem que a gente tem que amar, de fato? não é? Se eu sinto a necessidade que para que eu sobreviva, eu preciso do amor do externo, o amor do outro, eu tenho medo de não ser amado com a minha real essência, então tem alguma coisinha aí que você precisa olhar que está lá na sua ferida emocional, né, da sua criança interior. Porque Exatamente. é o que a gente vai falando, a gente vem falando em outras lives, não nessa sequência específica, né? Mas a gente vai falar muito disso daqui para frente, o quanto que nós estamos trazendo hoje no adulto a nossa criança. O quanto que a nossa criança rege a nossa vida hoje, né? Quando você leu aqui para mim, né? Por que a rigor ainda nós fugimos do nosso lado sombra? Por medo de não sermos amados. Por que que a gente ainda não se sente perfeito? Né? E será que existe uma perfeição para que a pessoa me ame? Ela não pode me amar simplesmente como eu sou? E Ou aí você esse amar problema está em mim ou está no outro? ou você amar o outro, porque a gente se machuca muito com o outro. Até que ponto a Sim, gente deve
amar o outro exatamente como ele é. Como ele é, exatamente. Vamos lá. Tais comportamentos fazem com que permaneçamos desconectados de nossa realidade íntima. Então, camuflamos, fingimos, utilizamos máscaras, julgamos, acusamos. Agindo assim, perdemos a nossa identidade pessoal verdadeira. Exatamente. Mais uma vez ele coloca, né, o quanto que nós estamos nos camuflando, né? E o quanto que nós estamos transferindo para o outro sem esse entendimento, é claro, porque nós fazemos isso como um mecanismo de defesa nosso interno. O quanto que nós estamos projetando no outro aquilo que dói em nós, Exatamente. né? E o quanto que nos dói, né? Ainda olhar para as nossas sombras e falar, tá, ok, não tá legal isso em mim? Tá, mas eu fiz isso porque ele, porque ele, porque ele. O quanto que nós não fazemos isso no automático? Andressa, até me remeteu a umas lives anteriores que eu fiz sobre as 5 feridas emocionais, né? Uhum. Que criamos na infância, porque viemos com essa missão de realmente criar essas feridas para a gente poder evoluir. E nessas Sim, lives eu comento o quanto a gente usa máscaras para nos proteger. Então, exato, até que ponto isso é realmente proteção? Até que ponto isso nos faz feliz? Então, a gente exatamente. conhecer essas máscaras, essas camuflagens que a gente utiliza para sobreviver, né, no meio social, é muito importante a gente olhar para isso. Porque Sim, sim, você usa máscara para que o outro te aceite, ou você usa máscara para ser feliz. exatamente. Geralmente é para que Porque o não outro te vamos aceite. muito. A gente não pode levar muito ao pé da letra, no sentido de que eu não posso manifestar no meu trabalho a minha máscara de mãe. Por exemplo, né? Eu como mãe, eu sou uma pessoa. Eu trabalhando, sou uma outra pessoa, né? Se eu vou encarar uma palestra como agora, a gente vai colocar a máscara da terapeuta, né? Mas, tá, isso é uma coisa que tem que ser leve. Você não vai perder a tua essência trocando as suas máscaras. Exatamente. A gente usa máscara normalmente, precisamos de algumas máscaras para fazer o papel de mãe, o papel de esposa, o papel de trabalhadora, de terapeuta, Sim, mas tem que ser uma forma leve, uma forma suave e não é, uma forma que te traga dor, né? Essa é a grande exatamente. verdade. Bom, Exatamente. vamos lá continuar. O título desta obra literária, Eu Me Perdi de Mim Mesma, Alguém Me Viu Por Aí, é, na verdade, uma brincadeira séria, um convite a você a buscar pelo seu eu interior. Desconectamos da realidade interior, passamos a vida a reclamar. Reclamamos do padrão, do empregado, da esposa, do marido. Peraí, deixa eu virar a página aqui. Do marido. Me perdi aqui, perdão, porque eu estou no computador. Reclamamos porque as pessoas não nos compreendem e reclamamos porque acreditamos não ter sorte na vida. Muitos chegam ao ponto de reclamar a Deus, né? Porque alguém tem que ter a culpa, né? Então, se eu não posso culpar ninguém, então eu vou culpar Deus. Exatamente. E se eles falam, Naturalmente, por essa que reclama. Deus, né? As pessoas gritam, por que comigo, Deus? Você não me ama? A gente continua. Exatamente. Aqui na leitura, né, até um pouco à frente, ele fala, né, por que eu tenho que sofrer tanto? E, na verdade, inconscientemente, você está assim, estou sofrendo por culpa de Deus, porque Deus quis assim. Mas será que Deus quer isso? Na verdade, nós somos Deus, né? Nós somos um Nós somos pedacinho. deuses. Então, a gente Exatamente. precisa ter um olhar de que nós somos responsáveis pela nossa própria vida. A gente não tem Como, que como a culpar. gente estuda, como a gente estuda, né, Rê? Se Deus está em mim, né? E eu acredito que Ele é a minha força, quando eu não acredito nele, eu estou negando Ele em mim, Exatamente. Falou tudo. né? É isso mesmo. E se só a verdade vos libertará, então onde que eu quero achar essa verdade? Lá fora? Dentro do meu eu interior, dentro de nós mesmos. De nós Olha, mesmos. olha que Exatamente. interessante. Vamos lá. É, O problema é que, perdidos de nós mesmos, né, sem a identidade pessoal verdadeira, acabamos, em geral, fazendo uma avaliação equivocada de nós mesmos, de outras pessoas e dos acontecimentos. Porque a gente está sempre no julgamento, o ego falando mais alto, né? O ego querendo sim. se autodefender. Então, É na que, na verdade,
Pode falar, Rê, Não, desculpa. pode falar. Pode falar, eu ia continuar lendo. Porque, na verdade, nós olhamos e julgamos o outro através da nossa lente. E nem sempre o que é certo para mim vai ser certo para você, Renata, dentro do teu contexto. Então, é muito até leviano, né? Nós fazermos esse julgamento do outro, porque a gente não conhece a história do outro, nós não conhecemos a dor real do outro. Mas julgar é muito fácil, né? Opa! Se fazer de vítima é mais fácil do que assumir os nossos próprios defeitos, a nossa Os própria essência, defeitos. a nossa luz e a nossa sombra, né? É, Vamos lá. exatamente. Naturalmente, é preciso boa dose de coragem para nos encontrarmos em nós mesmos. Não obstante, não deveríamos temer tanto esse encontro. Afinal, somos trevas e luz. Então, não Somos haveremos luz. encontrar apenas trevas em nós mesmos. Você já falou E disso, né? nem, e nem tão mente só luz. Né? Uma vez eu ouvi uma coisa da nossa professora da psicanálise, né? Que ela fala: quanto mais luz você acha que você tem, mais sombra você tem, é proporcional. Então, se você está naquela ideia de que você tem que ser só luz, mas olha quanta sombra tem embaixo dessa luz. Opa, a gente tem muita Né? sombra. E cada vez que a Mas gente faz parte cutuca, do a ser gente. humano, né? Mas o legal é que quanto mais a gente cutuca, por isso que o autor fala, tem que ter coragem, a gente traz Sim. luz a essa sombra. Mais luz, mais sombra vai aparecer e a gente vai trazendo. Então, quanto mais sombra a gente trouxer, mais autoconhecimento. Então, a gente vai saber como nós somos, como que a gente deve agir, como, né, colocarmos como responsáveis da própria vida e não o outro, né? É. E trazer realmente essa lucidez para essa nossa parte que muitas vezes a gente esconde de nós mesmas, né? É feio, porque falaram que é feio ser assim, ou ser assado. Eu estava ontem ouvindo uma live, né, do Ricardo Cury, e ele falando sobre a vida dele, né? Então, eu vou abrir um adendo aqui rapidinho, e ele falando que ele mesmo, né, escondeu a homossexualidade dele, ele sentia vergonha da essência dele. Mas por que que ele escondia essa essência dele? Porque ele queria ser bonzinho para o outro, ele tinha uma necessidade de agradar o outro. E ser homossexual era feio. Então ele escondia dele mesmo essa essência, essa coisa que é pura para ele, né? Essa coisa que é leve para ele, é se aceitar. Então, é um processo do autoconhecimento, de aceitação, de olhar para essas coisas, para nossa, porque nós somos, né? O E que eu quando, sou em essência? e quando a gente aceita, a vida fica mais leve, né? A vida fica mais Muito mais suave. leve. E quantas Dentro da pessoas se nossa escondem nessas sombras, né? E acabam sofrendo diariamente, né? dentro dos nossos tratamentos, né, da psicanálise, a gente consegue encontrar essa nossa parte que está em dor, Sim. né? E um dos exercícios que eu gosto, que eu tenho aplicado, eu gosto muito, é do reconhecimento da nossa criança ferida. Porque muito do que começou, do que nós somos hoje, dos padrões repetitivos que a gente traz, está lá na nossa infância. Né? Tá lá nas nossas dores, do que nós trouxemos para trabalhar para a evolução de nós mesmos, né? Que a Lise Bourbon, né, que é aquela autora, ela fala né, na literatura dela, ela fala: nós escolhemos passar por algumas situações, por algumas dores, então a gente acolhe, né? Nossos pais nos acolhem com aquilo que a gente precisa. A missão deles está aí, né? Então, por isso que não dá para acusar os nossos pais de fazer certo ou fazer errado. Eles estão cumprindo com uma função, com um combinado espiritual aí que a gente traz, né? Que a gente já fez lá atrás, né? A gente não compreende, mas a partir do momento que a gente consegue olhar isso, né? Eu sou suspeita a falar sobre a criança ferida, que eu também sou apaixonada. A gente traz lucidez e vê que era aquilo que tinha que viver. Porque, inclusive, os nossos pais viveram, né, com os nossos avós. Sim, Então, se a exato. gente não se cura, a gente vai passando de geração em geração Para a as mesmas geração. histórias, né? É o tal do E aí padrão. trazendo isso para um olhar assim até mais científico, né? Que eu gosto de colocar os dois lados, o espiritual e o lado científico, porque as duas coisas andam juntas, né? Trazendo a filogenética. O quanto que nós estamos trazendo isso da nossa árvore genealógica, no nosso DNA. Sim, Padrões que não são só nossos, nós estamos repetindo porque está vindo da nossa ancestralidade.
Exatamente. É, Perfeito. cientificamente é comprovado, né? Você colocou bem, não é só terapêutico, é científico. Então a gente precisa Sim, dar isso com muito carinho. Mas isso vamos aí. lá. Mesmo porque estabelecer um contato profundo e honesto com nossa sombra significa acender a luz interior. E nesse sentido, não podemos temer esse encontro. Para ilustrar, recordamos-nos de Platão que afirmou: podemos facilmente perdoar a uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. É forte, né? Essa fala dele é forte, né? Eu fiquei lendo isso daqui, eu fiquei, meu Deus. Se a gente consegue perdoar, né, uma criança, mas o que seria esse adulto com medo da luz? Somos nós, Exatamente. né? Porque por muito, como a gente vem falando aí da criança interior ferida, sem ter esse entendimento, por mecanismo de defesa, nós vamos buscando não a luz, mas a dor, porque a dor alimenta o nosso ego. A dor faz com que eu fique chamando a atenção, por exemplo, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Então, eu me coloco como um padrão repetitivo, inconsciente, de dor, porque assim eu tenho a atenção. Né? Então, por muitas vezes, nós vamos estar fazendo coisas que depois você para pensar e fala, nossa, mas por que eu fiz isso? Será que eu precisava fazer isso? Né? Mas a gente vai, faz no automático, porque a gente não para se perguntar por que que eu ainda preciso passar pela dor para ter o amor, Falou tudo. né? Vamos lá, que o tempo já está acabando. Achei que fosse rápido, mas vamos lá. Esta obra literária não traz receitas mágicas para a sua vida, mas poderá ajudá-lo a equacionar muitas questões de sua existência. Aliás, falando nisso, alguns questionamentos são inevitáveis e urgentes. Para começar, elaboramos algumas questões essenciais e, sem lhe ofertar a resposta, apenas daremos sugestões para que encontre as suas próprias respostas. Quem sou eu? Né? Que eu até fiz no post. Ao invés de perguntar, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Perguntar, espelho, espelho meu, quem sou eu? Quem sou eu? Né? Rê, você já fez isso? De olhar no espelho e falar, oi, pessoa, tudo bem? Quem você é? Quantas vezes já? E é difícil, viu? Mesmo nós Exatamente. terapeutas, às vezes, né, nós também somos seres humanos em evolução. E a gente se É, questiona muitas vezes, né? Quem sou eu? Eu vim com esse propósito mesmo? Né? é, É isso que eu preciso passar? É isso é. que eu quero? Então, comecem, uma sugestão. Olhem no espelho hoje e faça essa pergunta: quem sou eu? Veja se você consegue responder essa pergunta. Com total E sinceridade. a nossa mente, né, ela vem, a gente vai falar um pouco assim rapidinho sobre neurociência, porque o tempo está correndo. Nós somos habituados a fazer as coisas no automático. Se você escova seus dentes com a mão direita, tenta escovar com a mão esquerda para ver o que sai. Mas se você fizer um treino de todos os dias, você vai se habituar. Então, o nosso cérebro, ele vai criando novas trilhas neurais para que você traga o bem-estar e o conforto para você, para o seu eu, né? Então, assim, por muito tempo a gente vem fazendo as nossas trilhas neurais de uma forma que nos foi colocada. Pai e mãe traz, o certo é assim, faz assado, é dessa forma, e você, na tua infância, você não tem como discutir, você só faz, É aquela né? questão dos 21 dias, né? Que todo mundo fala. Isso, Depois de você fazer tudo, durante 21 dias, o teu cérebro se acostuma e aquilo vira uma rotina. Né? sim. Cientificamente, já é comprovado que você precisa, algumas pessoas precisam de mais, mas pelo menos 21 dias para você criar esse novo hábito. Esse novo hábito, essa nova informação que você quer acolher para você, né? E, Exatamente. obviamente, né, não é só ficar falando gratidão, gratidão, gratidão 21 dias e não mudar os seus hábitos na sua vida. É o tópico seguinte: onde está a felicidade? Lembre-se de que a Vamos lá. felicidade não é algo que está aqui ou acolá, no final de uma estrada, como se fosse um prêmio. A felicidade está em conseguirmos extrair a felicidade das situações do dia a dia. Por isso que entra a questão da gratidão. Por exemplo, hoje,
Vocês que estão aqui na live com a gente, já agradeceu por alguma coisa? Quando a gente entra no hábito da gratidão, agradecer porque eu acordei, tenho mais um dia de aprendizado, mais um dia de vida. Eu agradeço pelo café da manhã, eu agradeço pela oportunidade de estar fazendo essa live aqui, trazendo o meu conhecimento e da Andressa para outras pessoas. Quando a gente entra nesse processo da gratidão, a vida se torna mais leve e a gente encontra felicidade, porque a gente é grata em tudo, né, Andressa? Sim, e até uma outra abordagem que eu queria fazer sobre esse tópico, eu fiz uma postagem também sobre ele, porque eu achei essa parte aqui, eu gostei muito. E aí, que eu vejo muito nos atendimentos, as pessoas chegam, eu tenho já o meu carro, a minha casa, a minha família, os meus filhos estudam, cada um, mas eu não sou feliz. Porque nós fomos ensinados a ser feliz quando eu tiver o meu carro, vou ser feliz quando eu tiver minha família, eu vou ser feliz quando eu tiver minha casa. E aí, né, você chega no ponto que você tem tudo e a felicidade parece que não é, mas cadê aquela coisa que eu vou ser feliz quando eu tiver? Então, como ele mesmo coloca aqui, a felicidade está em conseguirmos extrair a felicidade nas situações no seu dia a dia. Nas Você é ser situações. feliz no seu dia a dia. Tá, o que que você fez no seu dia hoje? Eu passei o dia com a minha filha. Gente, é felicidade de estar com a minha filha. Não é o ter, né, Andressa? Não é pecado Exatamente. nenhum a gente ter. Eu acho que a gente precisa desejar ter uma casa melhor, ter um carro para se locomover, ter. Pode ser uma Ferrari, mas o que adianta ter uma Ferrari se você não é feliz? E a felicidade Exatamente. está nas situações e não em ter. Porque a gente sempre tem sonhos. Também não é pecado ter sonhos, mas é o sonho de ter, o sonho, né, de conquistar. Mas quando você conquista, você fica em festa durante um período, sei lá, 15, 30 dias, e depois entra no Isso. automático. Então a gente precisa extrair essa felicidade de situações do dia a dia, com as pessoas, com É, você mesmo, de te dar prazer, né? é, Isso é felicidade. exatamente. E aí é o que a gente entra muito aí nos tratamentos, né? A pessoa vem com essa angústia, né? Esse vazio, porque ela ainda não compreendeu que a felicidade, você estar com a sua felicidade plena, não é chegar a um lugar, é você ser feliz na sua caminhada até chegar lá. Exatamente. Perfeito. O próximo. Por que não consigo conquistar a paz? Para esta indagação, recordemos Sócrates, que afirmou: exige apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Podemos dizer que a paz nos parece distante porque a parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. É bem Perfeito. aquela coisa do iceberg, né? 5% da nossa mente é consciente, é o que a gente acredita que sabe. 95% é inconsciente, é o que está dentro de nós, que nem tudo a gente consegue ter. Existe aí uma equação do pré-consciente, do inconsciente, ou coisas que nós conseguimos ter acessos no processo terapêutico, né? Muitas vezes a pessoa chega e fala, não lembro de nada da minha infância. Conforme você vai fazendo as terapias, as técnicas, vai desbloqueando, ela vai tendo acessos a essas lembranças. É muito legal essa parte do que a gente acredita que não consegue entender. Mas acho que é bem isso que ele coloca aqui, né? Que nós ignoramos muito porque a gente acha que sabe tudo. Exatamente. A gente esconde muita coisa, né? Só complementando essa questão da infância, a gente coloca na caixinha, esconde, esquece para a gente se autoproteger. Mas, na verdade, a gente não está se protegendo. A gente precisa olhar para essas feridas, olhar para essas coisas que nos acontecem, para a gente poder trazer à luz, né? Entender esses padrões repetitivos, entender o que a gente está passando na vida hoje, que quase que 100% tem a ver com a nossa infância. É, Então, precisa de coragem, precisa ter essa necessidade de olhar para que a vida se torne mais leve, mais fácil de lidar com os outros, mais fácil de lidar consigo mesmo, né? isso. Então, Tem uma analogia, né, que a gente faz. É como se você estivesse numa piscina e você vai afundando bolas dentro. Como é difícil você equilibrar essas bolas, né? Você vai jogando, você vai afundando. Chega uma hora que essas bolas todas saem. E você não tem esse controle de pegar todas elas e afundar de novo. Não quero, não quero, vai afundar. Não tem como. E é onde que a gente chega nesses processos do adulto agora com depressão, com ansiedade,
é a falta do conhecimento, do controle que nós não temos. Né? Então, você vai controlando aquela pressão, você vai afundando e vai somatizando no seu corpo. Com doenças, pressão alta, diabetes, problemas do coração, tantas coisas que acabam vindo, a labirintite, né, que a gente acaba vendo muito comum. O quanto você vai aprisionando as suas dores dentro dessa piscina. Só que uma hora isso vem à tona e é para você olhar. Não vem para te atacar, vem para você olhar. E a gente, como terapeuta energética, né, estudiosa da metafísica, da saúde, da medicina germânica, a gente vê claramente, até da microfisioterapia, a gente vê claramente que as doenças que nos atacam é por uma questão emocional, vibracional, energética. Sim. Porque a doença, ela nasce no astral. Porque a gente Exato. vibra. Tem gente que vibra ódio, vibra rancor de alguém. E isso tá, ó, somatizando que acaba vindo para o nosso corpo. Então, as Exatamente. doenças sempre têm uma causa emocional, mental, da forma como a gente pensa. Então, é sempre bom olhar para isso, né? Jéssica, bem-vinda, que bom ter você aqui. A Jéssica também é psicanalista, faz lives também toda semana com uma grande amiga minha, Silvana, e ela Seja bem-vinda. contribui bastante com essas causas, né, do autoconhecimento. Mas bem-vinda, espero te ver nas próximas. Bom, a gente chega ao fim, né, Andresa? A live, ó, o livro, o autor até escreve: desejamos que este despretensioso livro possa ajudá-lo a relacionar-se harmoniosamente com as pessoas, relacionar-se harmoniosamente com a vida e relacionar-se harmoniosamente com você mesmo, principalmente. Principalmente. Então, a ideia desse projeto que a gente desengavetou, né, Andressa, é trazer mais leveza, né, com o seu relacionamento com os outros, com a vida e com você mesmo, se conhecendo, né, se autoavaliando, perguntando. Então, deixa aqui o exercício. Vai no espelho e pergunta: quem sou eu de fato? Quem sou eu? Olha nos seus olhos e se reconheça, né, do jeito que você é, com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades, como nós falamos anteriormente, né, somos luz e somos sombra, né? E quem não tem defeito, Opa! né? Quem não tem? Eu tenho Quem não tem? vários. Eu já reconheço os meus defeitos. Mas, Tem enfim. uma vez eu ouvi uma coisa até para deixar um pouco mais leve esse finalzinho aqui. Uma vez eu ouvi falando assim: você quer ser Jesus? Você quer ser perfeita? Jesus já esteve aqui, já passou por aqui, já foi. Então, né? Não queira ser Jesus, então aceite suas sombras. Exatamente. E traga com leveza, né? Traga com Isso, amor essas sombras, porque faz parte da gente para a gente poder evoluir. Não tem nada de exatamente. errado olhar para essas sombras. O É. importante E é o a gente. nosso intuito aqui é esse, né? É trazer essa leveza de que nós somos luz e sombra, nós estamos aqui nessa evolução. Viemos aqui para passar por essa evolução. E essa é a nossa contribuição nesse mundo, para deixar esse mundo mais leve e melhor daqui para frente. Exatamente. A gente vai deixar uma deixa para a próxima terça Vamos. do personagem de que a gente vai falar? Olha, tem uma linda que entrou aqui, a tia Lourdes. A Um beijo, Suzana amada. Amo também, você. Suzana também, minha amiga do coração. Obrigada por ter vindo. Quer deixar deixa para a semana que vem, André? Então, semana que vem nós vamos falar, o capítulo, ele é Não queira ser perfeito, a perfeição não existe. Será? Nós vamos falar sobre nossas forças, sobre o que nos auxilia, o que nos atrapalha. Uma breve, né? Um breve adendo aí sobre as nossas forças, como devemos trazer isso como força e como afastar o que não nos serve, trazer essa lucidez, né? Do que nos auxilia e do que nos atrapalha. Legal, É foi isso. ótimo. Ah, super obrigada, Andressa. Que bom que a gente desengavetou, que bom que a gente começou. Se Deus quiser, vai ser Exatamente. de sequências de livros, né, de É, autoconhecimento para ajudar você. agradecer aqui a esse autor maravilhoso que eu já, como eu falei, acho que uns 10 anos atrás, que eu acabei lendo ele, ele veio cair no meu colo e fez muita diferença para mim. E eu espero que essa leitura que nós estamos trazendo faça diferença para você. Traga leveza e traga a lucidez que a gente quer trazer.
né? Esse esclarecimento que em alguma coisa do que a gente falou aqui hoje, que nós vamos falar a partir daqui para frente, que possa trazer, nem que for um questionamento para você se fazer, né? E se olhar com mais amorosidade, se culpando menos, se julgando menos, se questionando mais, né? Porque é o inverso, né? A gente não questiona, mas a gente se julga, a gente se culpa, a gente se maltrata, a gente não se acolhe. E Verdade. é essa abordagem que a gente quer trazer. Se acolha, né? Se respeite, se compreenda mais o que tem aí dentro de você. Mas para compreender, você tem que buscar, tem que se permitir. Vem com a gente, que a gente queremos ajudar vocês a se encontrarem, a saber responder quem você é. Então, a gente espera vocês na próxima terça, às 11h30. A live vai ficar gravada, espero que não dê problema. Então, quem não assistiu na íntegra, venha. Obrigada, Adri. Obrigada, Samara. Obrigada, gente. Obrigada. Vai ficar gravada no meu canal, daqui a pouquinho tá lá. Tá bom? E, Andressa, É isso. gratidão mais uma Obrigada, vez. Rê. Obrigada. Semana que vem a gente vai aquecer de novo e vamos embora. Semana que vem a gente vai trazer um personagem, um super-herói, pra gente falar sobre essas nossas forças e fraquezas, tá bom? Exatamente. Então, Beijo, amada. Um beijo. gente. Bom Até dia. semana que vem. Até semana. Tchau. Tchau, tchau.